dos ovários policísticos. Provavelmente você já ouviu falar dessa doença alguma vez na vida, até porque ela tem uma prevalência considerável entre as mulheres. Mas muitas vezes a gente não sabe realmente o que é essa síndrome, por que ela tem esse nome, da onde ela vem, o que ela causa no corpo e como que eu sei que eu tenho que procurar um médico para que ele rastreie essa síndrome. E eu vou explicar nesse vídeo todas essas perguntas e mais algumas coisinhas, então bora lá! Meus ames, como vocês estão nesse dia maravilhoso? Espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença ginecológica que acomete várias mulheres. A prevalência dela tá aí entre 6 e 16%, o que é alto, tá, gente? Antes de tudo, só lembrar vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem de olho que eu vou trazer vários vídeos falando de muitas doenças importantíssimas. Não vai ser só sobre ginecologia, tá? Até porque os primeiros vídeos estão sendo, principalmente porque eu tô passando nesse estágio agora na faculdade. Mas eu vou trazer temas de diversos assuntos na medicina e se vocês quiserem, vocês podem pedir. Então, comentem aí temas que vocês querem ouvir ou perguntas que vocês tiverem sobre os temas. Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. A síndrome dos ovários policísticos é uma doença ginecológica. Então, quem está sujeito a ela são as mulheres. Como então que ela se inicia? Geralmente ela está relacionada com alterações endócrino-metabólicas, ou seja, alterações no metabolismo daquela paciente ou na secreção hormonal, nos hormônios dela. Existem vários fatores relacionados ao desenvolvimento dessa síndrome. Eu vou falar de 2 aqui hoje. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a pessoa que tem a síndrome geralmente tem um aumento da produção de LH, que é o hormônio luteinizante. Pausa rapidinho aqui, gente. Quem não entendeu nada, tipo, Ana Luísa, o que é luteinizante? Socorro, não entendi nada. É porque provavelmente vocês não assistiram o meu vídeo passado sobre anticoncepcionais, que eu falei um pouco do nosso ciclo menstrual e dos hormônios que a gente tem. Então, vou deixar bem aqui pra vocês clicarem e aí vocês assistam e voltem aqui pra assistir esse depois, porque aí vocês vão entender tudo bonitinho, beleza? Agora vamos voltar. O LH aumentado estimula muito mais o ovário a produzir androgênios, que são os hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo. Então a mulher vai começar a produzir muito mais testosterona do que ela deveria. Isso vai causar nela o hiperandrogenismo. O que é esse palavrão, né? É basicamente um aumento das características masculinas naquela mulher, que eu vou comentar mais pra frente quais são. Além do LH, a gente tem também a insulina aumentada. Esse é o segundo fator que eu vou comentar com vocês. Essa insulina tem um efeito somatório ao LH lá nos nossos ovários. E aí o que acontece? Ela também vai aumentar a produção de testosterona e por isso aumenta o hiperandrogenismo. Ô Ana Luísa, mas insulina não é aquele negócio dos diabéticos que eles tomam? Sim, é exatamente isso. Tanto que a mulher que tem uma síndrome dos ovários policísticos, ela tem um risco aumentado para desenvolver diabetes. Agora vamos falar um pouquinho sobre como que ele vai se apresentar externamente. Então, quais as características que você, mulher, deve observar se você está tendo para procurar um médico que possa diagnosticar ou não uma síndrome dos ovários policísticos. Para falar disso, eu vou comentar sobre os critérios diagnósticos da síndrome dos ovários policísticos. Mas calma aí, mesmo que você preencha esses critérios que eu vou comentar, não necessariamente você tem a síndrome. Até porque a gente tem várias outras doenças que podem mimetizar e fingir uma síndrome, né, basicamente. E por isso o médico provavelmente vai pesquisar várias coisas antes de bater o martelo e falar que é síndrome dos ovários policísticos, porque se trata de um diagnóstico de exclusão. Então, basicamente, os critérios diagnósticos são 3. E pra gente diagnosticar, a gente precisa de 2 deles. Então, se você estiver apresentando alguma dessas alterações, pode ser que você tenha essa síndrome ou outra doença relacionada. Por isso é importante que você procure um médico. Quais são esses critérios? O primeiro é o critério do hiperandrogenismo, que eu falei tanto, né? Que é o aumento da testosterona causando alguns sintomas na mulher. Então, se você apresenta aumento da quantidade de pelos, mas com um aspecto masculino, então aqueles pelos mais grossos, mais enroladinhos, escuros e que estão em regiões tipicamente masculinas. Então aqui no rosto, parecendo uma barba, ou nas costas, ou aqui na barriga, pelos em muita quantidade, isso pode ser um indício de hiperandrogenismo. Além disso, se você tiver acne em grande quantidade ou a pele com muito sebo, muito oleosa,
às vezes perda de cabelo, então a mulher às vezes começa a ter aquela calvície tipicamente masculina, que sobe aqui, né, as famosas entradas. Então tudo isso pode estar relacionado com o aumento da testosterona. O segundo critério é a anovulação crônica. O que é isso? É quando a mulher não está ovulando. E como que eu percebo se eu não estou ovulando, Luísa? Basicamente pela menstruação. Então, se a sua menstruação é muito irregular, então às vezes menstrua um mês, fica 2 meses sem menstruar, mesmo não tendo engravidado, ou vem uma menstruação forte e depois não vem mais, tudo isso é critério para dizer que você provavelmente tem uma irregularidade menstrual que pode ser causada por uma anovulação. E isso é também critério de síndrome dos ovários policísticos. E a última, finalmente, né? A gente vai falar dos critérios de ultrassonografia. Esse critério, aí você só vai saber se tem se você tiver ido no médico e ele feito a ultrassonografia. E ele basicamente se trata de visualizar cistos no ovário. Tem uma quantidade aí que vocês não precisam saber, mas só a título de curiosidade. São pelo menos 12 cistos entre 2 a 9 milímetros. Ou então um ovário maior que 10 centímetros cúbicos. Então, resumindo, nós temos 3. O hiperandrogenismo, pode ser clínico, né, que é quando você vê a quantidade de pelos aumentada, ou a acne, ou a oleosidade na pele, ou laboratorial, né, quando você dosa os hormônios e vê que estão aumentados. O segundo é a anovulação, então é a irregularidade menstrual. E o terceiro, que é a visualização de cistos nos ovários ou um ovário muito grande na ultrassonografia. Você precisa de 2 desses 3 para falar que tá com uma síndrome dos ovários policísticos. Aí você que é muito esperto, parou e falou assim, uai, Luísa, peraí. Então precisa de 2 dos 3, né? Então, pode ser que a mulher só tenha o hiperandrogenismo e a alteração do ciclo menstrual e não tenha os ovários policísticos? Sim, é exatamente isso. Aí vocês vão falar, mas gente, isso não faz nenhum sentido. Por que chama síndrome dos ovários policísticos se às vezes a mulher não tem ovário policístico? Provavelmente a pessoa que deu esse nome na época não sabia, né? Não tinha todos os critérios, não tinha tanto estudo, aí ficou esse nome mesmo. Mas não necessariamente você precisa ter cisto no ovário. E outra, só o cisto no ovário também não é diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, tá? Então fica aí essa coisa meio esquisita, mas é assim mesmo. Não achem estranho se você tiver esse diagnóstico sem cisto no ovário. E além de tudo isso que eu falei, a mulher também pode ter dificuldade de engravidar por causa da anovulação, então da ausência de ovulação em alguns ciclos, né? Então ela pode ter uma infertilidade aí se não estiver tratando. E como eu já havia comentado, ela também tem um aumento de risco de desenvolvimento de uma diabetes, porque a insulina dela vai ficar alta por fatores aí da síndrome. Essa mulher também tem maior risco de obesidade, então o controle de mudança de estilo de vida é importantíssimo. Atividade física e alimentação saudável é basicamente o mais importante no controle da síndrome dos ovários policísticos, porque só de melhorar esses hábitos de vida, essa mulher já pode ter uma melhora muito importante, tanto da ovulação quanto de alguns outros sintomas. Então o carro-chefe do tratamento é a mudança de estilo de vida. É comer bem, é fazer exercício, é estar em dia ali com o seu corpo saudável. Cura, infelizmente, não tem, mas o controle é possível se fizer o tratamento direitinho, for no ginecologista e seguir bonitinho. Às vezes a mulher também tem que ir na endocrinologista por conta aí das alterações da insulina. Mas se tiver uma adesão boa ao tratamento, essa mulher pode viver uma vida totalmente normal. Então, no tratamento, muitas mulheres, se não quiserem engravidar no momento, podem usar um anticoncepcional para controlar aqueles sintomas. Pode usar também uma metformina se for necessário, por causa desse aumento aí da insulina e da intolerância à glicose. E também tem o tratamento individualizado para os sintomas. Então, se a mulher tem muito pelo, ela pode fazer uma depilação a laser. Se ela tem muita acne, ela pode ir no dermatologista, pode tomar alguns medicamentos que diminuem o efeito androgênico ali da testosterona, como por exemplo uma espironolactona. Mas tudo isso deve ser discutido com o médico, tá? Isso aqui que eu tô falando é só pra vocês saberem que existe controle e que não é um bicho de 7 cabeças. Ninguém deve se automedicar, mas a gente tem aí essas possibilidades de tratamento. E é muito importante saber que existe para procurar ajuda médica, tá? Nos postinhos, geralmente a gente encontra ou o médico da família ou uma ginecologista que pode te ajudar. Ou no particular, numa clínica particular, você também pode encontrar. Tá bom, gente? Então prestem bastante atenção nesses sintomas, se cuidem, fiquem atentas a essas possíveis alterações, porque às vezes a gente acha
que é normal, é uma coisa minha, mas às vezes não. Pode ser que você tenha muito benefício em procurar ajuda médica, tá? Para as mulheres que querem engravidar, mas têm dificuldade por causa da síndrome, existem opções também, uma indução na ovulação. Então tudo isso tem que ser discutido entre a paciente e o médico. Por isso eu quis trazer aqui mais focado no que é a síndrome e o que ela causa nos corpos das mulheres, para que você aí possa refletir e falar: será que eu tô tendo esses sintomas? E se tiver, procurar uma ajuda de um ginecologista. Tá bom, gente? Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, que me ajuda muito, muito, muito. Compartilhar com as mulheres que você conhece, homens também, porque, gente, informação não quer demais. E se inscreva no canal, que eu vou trazer vários vídeos desse modelo, para que a gente discuta muitos temas interessantíssimos aí na área da saúde. Só lembrando que eu ainda não sou médica, sou estudante de medicina, estou no 5º ano, estudando bastante aí para poder trazer só conteúdo de qualidade para vocês. Tudo aqui é estudado, eu não tô inventando nenhuma dessas coisas, tudo eu olho, tudo eu checo, pesquiso, podem ficar tranquilos quanto a isso, beleza? Então, espero ter sanado algumas dúvidas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão! Tchau, tchau. Se inscreve aí, hein?